em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, de 1 a 9. Antigamente, quando você abria a Bíblia, vocês faziam um barulhozinho. Vocês estão muito diferentes, viu? O que está acontecendo com vocês? Josué 1, de 1 a 9. Eu vou falar de novo. Josué 1, de 1 a 9. Beleza. Eu vou mexer com vocês. Vocês vão voltar a ser o que vocês eram. Amém? Eu vou ler na minha versão NVI. A NVI diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu quero que vocês leiam comigo esse versículo, 1, 2, 3. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra, como prometi sob o juramento aos seus antepassados. Vamos todos juntos ler mais uma vez, os 6 e os 7? Vamos lá, galera, 1, 2, 3. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, porque bem-sucedido por onde quer que andar. Deixa que eu leia agora o 8. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Diga assim: será bem-sucedido. Versículo 9: não fui eu que lhe ordenei? Mais uma vez: seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Eu sinto em meu espírito que essa palavra é para você hoje. Não, por que eu digo isso? Pelo cumprimentar de muitos de vocês, a gente percebe quando a pessoa está animada pela forma como ele está sentado. Quando você vê um cara sentado assim, ó, para frente, com a perna assim, ou a menina, ela precisa, ou ele precisa de algo a mais, porque a tua postura diz que você está precisando de ouvir essa palavra. Mais uma vez, coloca esse último versículo, versículo 9, porque eu quero inculcar a palavra de Deus. Eu posso contar piada, eu posso ser um comediante, eu posso contar todas as coisas que possa alegrar sua alma, mas o que te motiva, o que te deixa forte, o que te encoraja é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai sair daqui desafiado a viver uma vida extraordinária da parte do Senhor Jesus. Eu sinto no meu espírito que eu tenho esse chamado de levar mesmo uma palavra para aquelas pessoas que estão desanimadas, para aquelas pessoas que precisam ir além. Então, eu quero que você leia mais uma vez comigo, porque você vai sonhar com esse versículo. Não, você vai sonhar com esse versículo. Você vai acordar segunda-feira e Deus vai falar assim: você é forte e você é corajoso. Não, e aí Jesus vai falar assim para você: filha, você é forte e corajosa. Vai lá e enfrenta aquela prova de matemática e dá um show. Aquele menino que já tem 35 anos, mora na casa da mamãe, precisa chegar naquela menina para casar. O Espírito Santo vai falar assim: filho, seja forte e corajoso, vai lá, você é bonito, coloque o seu melhor perfume e diga que você está orando por ela.
Então, vamos todos juntos ler? 1, 2, 3. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quem recebe essa palavra? Então aperte o cinto, porque o negócio vai pegar para o seu lado agora. Feche os teus olhos que eu quero orar, porque meu coração está queimando. Eu comecei a pregar essa palavra quinta-feira lá em Oriente. Até quinta-feira não tinha palavra, e orando, e Deus me deu essa palavra, e eu tenho certeza que ela vai falar ao seu coração. Feche os teus olhos. Pai, obrigado por esse tempo na tua presença. Obrigado para que o teu Santo Espírito, eu tenho certeza que vai ministrar no coração de cada um dos teus filhos, dos teus servos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é fortes e inabaláveis. Diga, fortes e inabaláveis. Nunca antes em toda a história, a gente precisa entender o que é ser forte e inabalável. A história ela insiste em não esquecer aqueles que não desistiram. Você não vai ver ninguém na história que começou algo e desistiu. Você não vai ver ninguém na história que conseguiu algo simplesmente sentado ou simplesmente pensando aquilo que ele poderia fazer. Todos na história foram aqueles que foram desafiados, foram aqueles que foram moídos, foram aqueles que colocaram o seu orgulho dentro de uma sacola e foram romper os seus próprios limites. E esta é uma geração cada vez mais massacrada, diminuída pelos seus próprios medos, pelas suas próprias inseguranças e pelos seus próprios traumas. Fortes e inabaláveis. Coragem não significa ausência de medo, mas a percepção de que algo é mais importante. Coragem não é ausência de medo. O medo na sua dose correta é algo que te deixa alerta, mas o medo na sua dose exagerada é aquele que te paralisa. Então muitos aqui, de repente, estão paralisados, não conseguem romper, porque têm se deixado levar pelo medo. O medo é aquilo que te leva a ter uma percepção que é algo mais importante do que você mesmo. Eu aprendi essa semana que lendo e orando, que se você não tem um motivo de uma causa própria por você mesmo, faça por aqueles que não conseguem fazer aquilo que você pode. Significa que, se você não tem força para orar, para ler a Bíblia, para ir naquela faculdade e se formar, apesar da dificuldade, faça pelos seus pais, faça pelos seus amigos, faça por aqueles que estão olhando. Então, você precisa ter algo mais importante do que você mesmo. Amém? Coragem pode ser tanto atos heróicos como as atitudes discretas e particulares. Quando você tem algo pequeno dentro de você que você consegue romper, isso é uma vitória. Coragem é estar apavorado e montar no cavalo mesmo assim. Eu achei legal essa frase. Coragem é estar apavorado e mesmo assim montar no cavalo. Isso significa que você não pode se intimidar diante da circunstância que Deus coloca na sua vida. Nós temos que parar de olhar as circunstâncias como como se fosse um castigo, como se os problemas são aquele que nos mostra que nós estamos vivos e que nós podemos ir mais além. Tem alguém que está me entendendo aqui? Deixa eu falar, se você está com problema, você está vivendo a melhor fase da sua vida. Rapaz, eu teve uma época que, assim que eu casei, e eu não vou poder falar muitas coisas porque já são 9h18, mas assim que eu casei, nós tivemos um acidente com o nosso carro, voltando de uma vigília, o carro, quem lembra dessa história? Voltando de uma vigília, ali em frente a pub, descendo assim, eu dormi no volante, e quando eu acordei, o poste já estava em cima do carro. Praticamente, o carro deu PT. Aí eu fui para casa e falei, Melina, pelo menos a gente está vivo, né? Aí eu tenho até hoje essa moto chamada Suzy, ela vai virar
parte da minha família. Uma Suzuki 125. Glória a Deus, eu ia para a faculdade com ela. Aí vinha eu e a minha esposa para o Tadel. E um dia a gente voltando, chovendo, porque tem uma fase que tudo começa a dar errado. E é Deus te provando. E um dia voltando, eu estava voltando para casa e eu, obrigado, Senhor, porque a Suzy é ponta firme. Quando eu falei isso, ela... Quando eu fui levar ao mecânico, o cara falou, cara, você esqueceu de colocar óleo nessa moto. E ele ainda falou assim, foi a primeira moto Suzuki 125 que eu vi o motor fundir. Aí, como que eu e minha esposa vinha recém-casada, nós começamos super bem. Carro deu PT, a moto fundiu o motor e nós vínhamos para o Tadel, para os cultos de ônibus. E a gente dava carona para um monte de gente ainda, de motorista particular. Quem ainda está vivendo essa fase de andar de ônibus? Está com vergonha, né? Eu vivi muito ela na minha vida. Então, e aí, é interessante, cara, relativamente eu e a minha esposa, nós somos conhecidos. Mas quando tem uma fase difícil, cara, uma fase didática que Deus coloca na sua vida, você se torna invisível. As pessoas iam embora do Tadel, ninguém oferecia uma carona. Sabe aquela fase assim, que é Deus falando assim, eu quero ver até onde vai a tua fé, infeliz. E aí a minha esposa, então, os problemas vêm para te fortalecer. Se você está com um problema, é porque você vai sair mais forte dessa situação. Só que o texto não fala sobre isso aí. Eu não posso ler o texto e esquecer dele. O texto fala sobre Josué. Josué, um simples assistente de Moisés. Mas Josué sempre foi um cara que esteve perto de Moisés. Ele viu tantos milagres, ele viu tantas dificuldades. Aqui, nesse exato momento, eles estão há bem mais de 500 anos, depois do povo ter passado pelo deserto, depois de ter feito tantas coisas, só que eles estavam avistando a terra prometida. Josué, junto com Caleb, foi um daqueles homens, daqueles poucos que foram os espias, que trouxeram um relatório diferente. Todos olharam gigantes, e Josué falando, olha, eles são apenas gigantes, mas nós vamos destruir eles. Ele, em vez de olhar para os gigantes, ele falou, lá tem cada uva, cada cacho de uva, a terra é muito linda, a terra é muito fértil. Quem lembra desse texto? Então, os seus olhos enxergam aquilo que está dentro de você. Josué, ele era grande em si mesmo, só que ele não tinha cargo nenhum, ele era simplesmente um servo de Moisés. Só que sempre na nossa vida chega o grande dia. Quando a gente serve fielmente, mesmo a gente não... Porque tem gente que é assim, quando precisa de servir, às vezes lá na sua casa, quando ninguém está olhando, quando o Wi-Fi não está funcionando, você não lava a louça, porque não dá para fazer uma story. Você precisa que todo mundo... Você precisa tirar foto na Esmeralda com 25 amigos, mas lavando louça ninguém tira uma selfie. Você precisa servir independente das circunstâncias, independente de quem está olhando para você. Josué era um deles. Então, ele não desistiu, mas só que chegou o grande dia. Sempre chega o grande dia na nossa vida. Continuando a mensagem do Taigo, sempre chega o grande dia na nossa vida, e chegou para Josué. Só que chegou não para dizer, filho, você agora vai viver, não. Ele simplesmente, ele vai substituir o grande homem de Deus, o grande servo, o grande, estrategista, nada mais, nada menos que Moisés. Diga, Josué. E Josué, ele entendeu isso. Tem uma frase que é muito importante. Se Josué estivesse olhando para o relatório, para as circunstâncias, para tudo que ele ia ver, o que ele ia perceber, o que ele ia absorver, ele ia ter medo. Medo é o mal do século. Medo te causa ansiedade. E ansiedade é a porta de entrada para a depressão. E quando você está deprimido, você se sente a única pessoa neste mundo. Quantas e quantas vezes eu vou no meu gabinete, uma vez uma adolescente veio se aconselhar comigo. Aí ele falou, pastor, eu sou feio, olha as minhas espinhas,
pastor, minha mãe não me ama, pastor, olha os meus problemas, pastor, não sei o quê, pastor, não sei o quê. Aí, ele, em determinado momento, ele falou assim, pastor, o que eu faço? Ele falou, filho, se eu fosse você, iria por meio da selva amazônica, tem uns índios lá, uns Yanomamis, os caras são tops, vai viver lá com eles, porque só lá não tem problema, filho, mesmo lá você vai ter que caçar, você vai ter que enfrentar os problemas, porque caso contrário, aqui nessa selva de pedra, só vai sobreviver os fortes e os valentes e os corajosos. Esses dias são para os corajosos, são para aqueles que têm fé, são para aqueles que são inabaláveis, são aqueles que não olham para trás, porque caso contrário, você vai estar em meio à multidão, como todo mundo, reclamando das mesmas coisas, vivendo as mesmas circunstâncias. Josué, ele estava em suas mãos como aquele que iria continuar a grande missão. Diga, Deus sempre vai colocar uma missão impossível de se realizar em minha vida. Se eu não estiver com Ele, é fracasso na certa. Isso é bom. Todas as vezes que Deus coloca algo na sua vida, se você não estiver com Ele, se você não confiar nele, é fracasso na certa. Com o povo de Israel, agora chegou a hora de cruzar o nosso Jordão. Entre a promessa de Deus, que era a terra prometida, e Josué agora que substituiu o grande Moisés, tinha um rio, e esse rio chamava-se Jordão. Entre a promessa de Deus para a sua vida e a sua circunstância atual, você terá sempre rios, sempre gigantes, sempre dificuldades, sempre coisas que te farão mais fortes. Você terá que acordar mais cedo, ou terá que estudar mais, ou terá que fazer a diferença na sua vida. Não tem moleza. Não tem moleza. E por que eu estou falando isso? Porque, jovens, vocês são fortes. Não, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Há uma força dentro de nós, chamado-se Jesus Cristo, que nos fortalece de maneira tal, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas. O povo de Israel ansiava por esse grande momento, a promessa feita lá para Abraão. Mais de 500 anos havia se passado. Há muitos sonhos que você tem nutrido há anos. E aqui que é o grande problema. Você pergunta para as pessoas não têm mais sonhos. As pessoas preferem se conformar com o que todo mundo está fazendo. Qual é o sonho que Deus tem colocado no seu coração? É um casamento? É um emprego? É se formar na faculdade? É ser um empresário? É ser dono de um hospital e não simplesmente um médico? É ser um astronauta? O que Deus tem colocado no seu coração? Você precisa saber o que tem queimado no seu coração. Mas entre o teu sonho e a promessa de Deus, tem um rio que você precisa passar. Diga assim, eu preciso passar um rio. Só que deixa eu falar uma coisa, hoje chegou o seu grande dia. Hoje chegou o seu grande dia. Eu gosto dessa frase, eu gosto de mexer contigo através da palavra de Deus. Você precisa, a palavra de Deus é uma espada que vai até as suas juntas e medulas, separa aquilo que é vil e começa a mexer com você. O que você precisa para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração? O que você precisa fazer, assim como Josué tinha que fazer, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele? O que você precisa fazer para não ser mais do mesmo? O que você precisa fazer para não ser vítima daquilo que as pessoas colocam sobre a sua vida? Dos julgamentos, dos pré-julgamentos. O que você precisa fazer para alcançar os teus sonhos? Tem alguém que tem sonho aqui? Não, tem alguém que tem sonho aqui? Eu vou fazer um exercício, porque eu tenho acreditado cada vez mais. Eu vou contar
de 1 a 3, e no 3 você vai falar o nome do teu sonho. Se for algo muito ousado, se a pessoa que está do seu lado não acredita, você fala assim, ó. Está casada, às vezes sua esposa, seu esposo não vai acreditar, mas fala o nome do teu sonho. Pensou no teu sonho? Agora deixa eu falar, tem que ser algo difícil, hein? Tem que ser impossível ao ponto que se você não esperar em Deus, por exemplo, Dodô, fala o nome dela rápido. Se for Elisângela, fala, Elisângela. Ela aí. Vamos lá? 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Beleza. Só que é o seguinte, eu vi um sonho aqui. Só que, por exemplo, ministério. Ministério é um sonho muito genérico, você sabia disso? Ministério com o quê? Profético, com os doentes, pregar a palavra. Você tem que ser específico. Vou falar mais uma vez, não pode ser genérico. Ser vencedor, não. Não faz lá algo muito impossível, por exemplo, bonito, que aí você tem que ser milionário para fazer um monte de coisa antes. Não, é sério. 1, 2, 3. Aleluia. Eu vou falar baseado na palavra de Deus, o que o Josué fez para que ele pudesse alcançar. E aí aqui eu vou ter que ser um pouco mais preciso e mais rápido. É preciso tirar os olhos dos problemas e saber que Deus está no controle de sua vida. Vou falar de novo, é preciso tirar os olhos do problema e saber que Deus está no controle da sua vida. Quem está no controle da sua vida é o Senhor Jesus. Cara, não importa se você é branco, se você é negro, se você é alto, se você é baixo, se você é rico, se você é pobre, se você nasceu lá no Ceará, não importa. O importa é que se você não olhar para os seus problemas, mas olhar para o Deus que pode todas as coisas, você já é maioria. Com Deus nós somos maioria. Moisés está morto, uma crise estava instalada. Todo mundo falando, meu Deus, o que será de nós agora sem o nosso grande líder? Mas Deus nunca tira algo sem antes que Ele não dê a provisão. Não confie no homem, confie no Deus. Não confie simplesmente no teu discipulador, confie num Deus que está acima de qualquer pessoa. Tem muita gente que espera uma palavra, tem muita gente que está louco para ir terça-feira na consulta do psicólogo para saber o que aquele cara vai falar. Confia na palavra de Deus. Se tem um diagnóstico de doença, você fala assim, eu não sou doente. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu sou cheio de saúde. Recebeu uma carta de desemprego. Legal, mais uma oportunidade. Eu vou montar a minha empresa. Cara, recebeu uma nota vermelha na faculdade. Bacana, só me demonstrou que eu não estou estudando legal. Coloca os teus olhos em Deus. Nos últimos dias nós temos visto tantas desgraças, tantas coisas difíceis. E a nossa esperança tende a que... Esse dia tem 2 semanas que eu não assisto 2 jornais. De vez em quando eu voltava em casa, almoçava com minha esposa e tinha um jornal chamado Jornal Hoje. Eu não assisto Sandra Annenberg. Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Morreu não sei o quê? Porque Bolsonaro... Só fala sobre ele. Deixa eu falar uma coisa, eu não vou assistir, eu vou buscar na própria fonte um Deus da esperança. Eu sei que há desgraça nesse mundo, eu sei que há desesperança, mas eu tenho uma palavra de esperança. Aquele que está triste, eu vou falar, levanta a tua cabeça, Deus é maior do que essas circunstâncias que você está vivendo. Sabe, se está difícil, você olha para Jesus, diga assim, eu preciso colocar os meus olhos em Deus, que controla a minha vida. Outra observação que eles estavam diante de Josué. Moisés está morto, mas Deus continua no trono. Moisés estava morto, mas quem continuava no trono era Deus. Deus é o Deus da história. Deus que escreve a tua história. Não adianta você colocar culpa na sua família. Quem está escrevendo a história da sua casa, a sua história pessoal, a sua psique, a forma como você pensa, se você confiar, é Deus. Deus é a esperança desse mundo e nós somos o representante dessa mensagem aqui na terra.
Por isso, quando eu olho para os jovens e falo, e aí, tal? Tá bom, pastor. Tá bom, pastor. Quando coloca muito ar na voz, tá bom, pastor. Senta direito. Erga a cabeça. Fala direito, anda com uma postura mais ereta. Viu, Dodô? Ela gosta de ouvir, de ver. Dodô, é porque eu não tenho muita piada, mano. Me perdoa. Eu não sou um cara muito engraçado. Sabe, vai lá na entrevista de emprego, senta com firmeza. Você não é mais... Olha, deixa eu falar uma coisa. Você não é menor do que ninguém. Sabia disso? Não no sentido de estatura, mas no sentido de valorização. As pessoas só te atingem à medida que você permite. Às vezes dá vontade de eu dizer, você está barrigudo, eu falo, e você que é feio? Eu não falo isso porque eu sou pastor, mas dá vontade de falar pro cara, mano. Pô, você está barrigudo. Eu falei, já corri hoje 7 quilômetros de tu, infeliz. Edita isso, pelo amor de Deus. Sabe, eu comecei a fazer isso. Eu não falo verbalmente, mas às vezes eu falo, e aí? Sabe, não se deixa rebaixar. Não importa a circunstância. Deus ainda está controlando a sua vida. Às vezes Deus tirou aquele namorado porque ele estava se colocando no lugar de Deus. Sabia disso? Sabe por que você está só hoje? Por enquanto, diga por enquanto, em nome de Jesus. Porque você ainda não está preparado ou preparada. Mas quando você estiver preparado, você vai encontrar duas pessoas maduras e vão encontrar a vontade de Deus. Mas nunca coloque essa pessoa no lugar de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Para Josué, Moisés estava morto, mas Deus continuava no controle. Precisamos assumir o nosso papel histórico, sabia disso? Às vezes damos desculpa dizendo para Deus que não estamos preparados para cruzar o nosso Jordão e tomar a posse da terra prometida. Deixa eu falar, a história nunca vai lembrar de alguém que deu desculpa. A história nunca vai lembrar de alguém que simplesmente olhou para a sua condição. Não existe desculpa. Diga assim, a partir de hoje, eu não darei nenhuma desculpa. Não tem espaço para desculpa. Não tem espaço para desculpa. Os dias são dias que só aqueles que vão prevalecer em Deus. E Josué não tinha como dar desculpa. Com a nossa idade, alguns homens já tinham influenciado o mundo, sabia? Quem tem 22 anos aqui? Quem tem 25? Quem tem 22? Quem tem 19? Deixa eu dar só alguns dados aqui. Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo aos 23 anos de idade. Mozart já havia consagrado como um grande gênio da música no mundo musical em sua tenra idade. Cristóvão Colombo já tinha seus planos feitos para entrar na Índia aos 28 anos. Lutero iniciou a reforma com 38 anos e Calvino com 21. Joana d'Arc fez todos os seus trabalhos e terminou sua missão na fogueira aos 19 anos. Billy Graham, aos 40 anos, já tinha pregado o mundo inteiro. E você vai dar desculpa para quê? Pela sua idade? Não, você vai ser esquecido pela história se você continuar dando desculpa. Deixa eu te falar, segunda-feira vai ser o dia mais importante da sua vida. Não, segunda-feira vai ser o dia mais importante da sua vida. Sabe por quê? Porque segunda-feira geralmente é o dia da depressão. Deixa eu falar, que dia da depressão? Não! Segunda-feira é o dia que você vai falar, esse é o dia que Deus me deu. Amém? Não há desculpa para quem se coloca na sua idade. Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. Nossa confiança está no Senhor. Nossa vitória não vem dos homens, mas de Deus. Os homens passam, mas Deus continua no trono. Os homens na nossa vida passam, mas Deus continua no controle da nossa vida. Por isso que não importa se você está aqui, se você está nos Estados Unidos, está no Canadá, não importa. Deus está lá com você e Deus vai te dar força, Deus vai te dar direcionamento, Deus vai te dar a força necessária para você romper. Alguém que acredita nisso, nessa palavra sobre a sua vida hoje? Diga assim,
Diga assim comigo: fortes e inabaláveis. Fortes e inabaláveis. A história vai lembrar desses homens. John Wesley disse: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, não nada além de homens segundo o teu coração, e eu abalarei o mundo. Você não precisa de muita gente, você precisa de homens comprometidos, homens e mulheres comprometidos. Quer ver esse culto no próximo sábado abarrotado de gente? Eu preciso só de 100 pessoas que consiga convidar e trazer só mais uma. Esse culto vai estar lotado novamente. Acontece que a gente tem se omitido, a gente tem se colocado em um monte de desculpas. Diga assim: eu preciso me comprometer com o propósito que Deus tem com a minha vida. Acredite. Segunda coisa, precisamos sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios. Diga assim: novos desafios. Desafios. Deixa eu te dar uma notícia muito boa. Se a sua vida está tudo em paz, alguma coisa está errada. Se está tudo certinho, alguma coisa está errada. E aqui eu não sou agostiniano de olhar para o sofrimento como algo de purificação da alma. Eu estou dizendo que se você está rompendo, se você está indo além daquilo que Deus tem colocado no seu coração, você vai enfrentar problemas. Se você sentar no primeiro banco da faculdade, ali nas primeiras fileiras, você vai ser criticado. Se você tirar boas notas, todo mundo vai começar a tirar CDF, não sei o que, isso e aquilo. Se você é um crente fervoroso na palavra, dentro da igreja, fala assim: ele é fanático. Sabe, então, precisamos sair do nosso deserto e entender que Deus sempre vai colocar novos desafios. Diga: novos desafios. O deserto estéril não é o nosso paradeiro. O deserto não é o nosso paradeiro. O povo estava há mais de 500 anos, as gerações se passaram e eles se conformaram com aquilo, ao ponto de no meio do caminho eles olhavam para trás e sentiam saudades das cebolas. Meu, quem que sente saudade de cebola? Tenta beijar alguém que comeu cebola. Você vai querer ir para o céu logo, filho. Tem gente que, quando está na miséria, se acostuma com a miséria, sente saudade de cebola. É por isso que o filho pródigo, ele chegou no fundo do poço comer aquelas comidas dos porcos, porque ele se acostuma. A maior dificuldade para você tirar um mendigo, uma pessoa, um andarilho da rua, não é tirar ele da rua, mas a rua sair dele. A gente já se acostumou tanto em ser criticado, em tirar, porque a gente já se conformou, é assim. Não, o deserto na nossa vida não é só uma passagem. Então, se você está vivendo um problema na sua vida, na sua casa, nos seus estudos, em aquilo que você está fazendo, isso é só um momento. Diga: vai ser só um momento, e isso vai passar. Vai passar. A dor daquelas mães, dos pais, ali, como chama a cidade em São Paulo do atentado? Suzano, vai passar. Eles vão passar, eles vão sair mais fortes do que aquilo. E sabe de uma coisa? Qual que é a resposta que nós temos que dar a partir daquela situação lá? Nós temos que levar o evangelho para as escolas mais do que nunca. Isso já tem acontecido. Pelo menos na Rede Jordão, eu tenho várias células no Colégio Objetivo, em várias escolas. E sabe o que eu falo? Eu incentivo, vai lá, prega o evangelho naquele lugar, fala de Jesus naquele lugar. A nossa resposta é uma resposta de não simplesmente, por que aconteceu? Não, nós somos a resposta. Nós somos a resposta que esse mundo está precisando. Nós somos a resposta que as pessoas estão clamando. Amém? Já foi mais fácil pregar para vocês. O Jordão precisa ser atravessado. O Jordão, o rio,
de Josué, para ele conquistar com todo o povo, ele precisava ser passado. Quando você olha a circunstância, você não tem que se sentir paralisado com ela, você tem que passar. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você é totalmente possível para Deus. Este é o ano da nossa vida. Este é o ano da nossa vida. 2019 é o ano da nossa vida. É o ano da sua vida. Sabe por quê? É o ano que você vai ser forjado. É o ano que a sua fé vai ser fortalecida. Por quê? Porque ela vai ser exigida que você olhe para Deus e não para as pessoas. Esse é o ano que, se possível for, você vai ser moído, mas você vai sair mais forte daquilo. Esse é um ano que Deus vai colocar alguns desafios para você e você fala, Deus, não vai dar certo, mas Deus, você vai lembrar dessa palavra, vai dar certo, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, vai dar certo. Eu creio nisso, vai dar certo. Esse poder vem de Deus. E eu deixo te falar, vitória na sua família, vitória na sua vida financeira, vitória na sua vida espiritual. Vitória na sua família, vitória na sua vida financeira, vitória na sua vida pessoal. 3 coisas, porque não adianta ser cheio de Jesus e ir para o monte, mas na vida financeira, não pode passar em frente a C&A que fica... O cartão parece que vem um monte, vem legião assim, compra. Não, você precisa ter a sua vida na sua completa em todas as áreas. Posso ouvir um amém? Quando abraçamos o projeto de Deus, nossos sonhos deixam de ser medíocres. Precisamos ter grandes sonhos, grandes alvos, grandes anseios. Grandes sonhos, grandes alvos, grandes anseios. Diga assim, grandes sonhos, grandes alvos, grandes anseios. Eu tenho um discípulo que eu falo, cara, escreve esse livro. Esse livro vai vender que nem água. Ora, olhe para cima, Jesus é contigo. Olha, para de trabalhar, vai ser empresário, vai ser um homem de Deus, vai ser um homem de negócio. Em vez de pedir emprego, vai dar emprego para os outros. Está lá em Deuteronômio capítulo 28, eu leio esse texto todos os dias para mim. Você não vai pedir emprestado, se possível for, vai emprestar, não me venha pedir emprestado. Eu falo para Débora, filha, você vai ser bênção para as nações, você vai ser a resposta para essa nação, e não vai ser a resposta da oração de uma outra pessoa, ela vai orar e Deus vai responder, amém? Você é resposta na sua família, sabia disso? Você nasceu no lugar certo, com a pessoa certa. Aí você fala, pastor, você não conhece a minha mãe. Eu não conheço, filho, mas Jesus conhece, você nasceu na pessoa certa, na casa certa. Eu posso ouvir um amém? Amém. John Wesley pregou mais de uma vez por 54 anos, por mais de 54 anos. Viajou a cavalo 200 mil quilômetros, publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia, um dicionário de inglês, 5 volumes sobre filosofia, 4 volumes sobre história da igreja, escreveu 3 volumes sobre medicina e 6 volumes sobre música clássica. Esse homem não era só um grande avivalista, ele sonhava alto. Nós temos que sonhar alto, nós temos que ir além. Ah, pastor, é porque eu mando currículo, não dá, não, querido, então vai fazer bolo, vai fazer o melhor bolo dessa cidade. Mas não fica só vendendo aqui na igreja não, que daqui a pouco não dá tempo. Vai olhar. John Wesley, ele não só pregava a palavra, mas ele era um intelectual. Ele sonhou alto. As cidades fortificadas precisam ser conquistadas, porque ao atravessar o Jordão, naquela época as cidades eram fortificadas. Como? Com grandes muros. A vida naquela época não era fácil. O menino tão cedo, quando alcançava a sua idade, ele ia para o exército, ele ia servir no exército. Logo bem cedo, ele já sabia lidar com uma arma. Ele precisava sobreviver. Só quem ficava em casa, na maioria dos seus casos, eram os inválidos, as mulheres
e as crianças. Mas homem tinha que ir para a guerra. Eu fico imaginando que hoje os homens ficam na frente de um computador, ficam na frente do videogame a noite inteira. Como que você vai encontrar, como que você vai enfrentar as coisas jogando videogame? Fala para mim. Eu tenho uma palavra, Deus colocou uma palavra no meu coração. Nos próximos dias eu vou colocar uns vídeos que eu quero pastorear os homens. Os homens têm que ser, você olha numa sala de aula, os homens, onde que estão os homens? Na frente não, só se for na tua sala, porque na minha sala os homens se sentavam tudo lá no fundo, e as meninas lá anotavam até a piada do professor. Glória a Deus por vocês, meninas, mas os homens, os meninos, com 30 anos continua sendo menino. Com 30 anos já namorou com 25 meninas, ainda quer casar, o infeliz. Não cumpre com o seu propósito, não cumpre com sua palavra. Homem é aquele que tem que ir para a guerra. E a mulher esperando o servo do Deus Altíssimo. Vem, porque você é um valente de Deus. A partir de hoje você vai ser um valente de Deus, amém? Você vai ser que vai pegar não a espada física, mas a espada do Espírito, livros, e olhar para aquilo que Deus tem como plano na sua vida, na sua casa, na sua história. As cidades eram fortificadas, mas eles não se intimidaram com isso, porque eles precisavam romper. Deus não nos chamou para contar os inimigos, mas para vencê-los. Não fique contando, a concorrência, não, vença. Josué não se intimidou diante dessas circunstâncias. Terceira coisa, precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. A vitória vem de Deus, mas somos nós, a responsabilidade é minha de cruzar o Jordão. Diga assim, eu vou ter que cruzar o Jordão. Vai ter que ser você. Quando Josué recebeu a missão, provavelmente ele olhou para o lado, olhou para o outro, mas era ele. Vai chegar um momento que Deus não vai olhar para a esquerda nem para a direita, Ele vai olhar direto nos seus olhos e falar, filho, agora é a sua vez. A mensagem do pastor Taigo. Agora é a sua vez. Chegou a sua vez. Quando chegar a sua vez, não adianta olhar para a pessoa, Deus vai olhar para você e falar, se Deus, eu gosto de uma frase que diz assim, se Deus te chamou, Ele dá a provisão. Se Deus te chamou, Ele dá a provisão. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar todos os dias. Se Deus te chamou, Ele não vai ausentar o teu medo, mas Ele vai transformar com que o teu medo te levante e não te faça ficar só em casa. Hoje eu estava indo para casa e a minha esposa falou, amor, tá vendo aquela moça lá, daquela loja? Eu falei, onde que era a loja dela? A loja na esquina e dois prédios depois, uma portinha. O comércio da esquina fechou, e ela com a portinha, o que ela fez? Ela fechou e abriu no prédio maior. Aí Deus na hora falou assim, a história insiste em lembrar dos ousados. A história insiste em lembrar dos ousados, pessoas ousadas. Nós deixamos de ser ousados, nós deixamos de falar de Jesus. Nós deixamos de ir para em praça pública, falar do nome de Jesus. Nós deixamos de falar do amor do Pai para os nossos pais, porque não nos sentimos intimidados. Nós deixamos de falar do amor de Jesus nas faculdades. É por isso que alguns jovens, de alguns movimentos, eu olho para eles e admiro, porque eles fazem o que muitos de nós paramos de fazer. Eles vão nas faculdades e falam assim, você é um hipócrita, você está fazendo isso, mas isso aqui não vai dar certo. E os maiores jovens que estão revolucionando a política hoje são jovens. A esperança, Deus olha para o jovem e olha de uma maneira diferente. Jovem tem uma graça diante de Deus.
Jovens tem algo muito lindo da parte de Deus, porque Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, Ele olha para a gente e fala assim: filho, eu vou te dar essa situação porque eu sei que você vai conseguir. E aí o diabo faz o contrário, nos achata, nos traz traumas, nos traz medo. Em vez da gente olhar as fortificações e vencê-la, nós criamos muros ao redor de nós mesmos. Precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Diga assim: eu preciso discernir a visão de Deus para a minha vida. Discernimento é a percepção além da visão. Discernimento é você olhar e ser um homem, uma mulher que vê além das circunstâncias. Eu estava fazendo no meu GD, aliás, se você não tem nenhum GD, está aí solto, fora da manada, vacilando, venha no GD, sábado 10 horas, que a gente está estudando algo muito maravilhoso da parte do Senhor. Eu aprendi que tem muitas pessoas que são termômetros daquilo que eles estão enxergando ali, ó, no seu dia a dia. Termômetro, ele mede simplesmente a temperatura do ambiente. Se aqui está frio, ele fala, ó, 30 graus. Se aqui está quente, aí ele fala assim, ó, 50 graus. Termômetro. Ele vai de acordo com a temperatura. É termômetro. Sabe quando a gente é termômetro? Todo mundo está com depressão. Aí você fala, eu também estou com depressão, sabia? Eu estava sentindo algo estranho. Isso é depressão. É depressão, não é? É depressão. Aí todo mundo está brincando com um determinado Pokémon. Como é que é aquele negócio do joguinho lá naquela época? Todo mundo agora está andando de bicicleta. Cara, eu precisava de uma bicicleta. Não sabe nem andar de bicicleta, mas eu estou a fim de andar de uma bicicleta. Aí vai andar de bicicleta, cai. Sabe, é termômetro. Agora, você sabia qual é a diferença de termostato? Qual é a diferença de termostato? Cadê os jovens universitários aqui? O que é termostato? Não. O que é termostato? Termostato. O que é? Como? Isso. Significa que no ar-condicionado ele fala assim, eu quero que tenha 22 graus. E ele diz. Nós temos que ser essa pessoa assim, e fala assim, ó, tá todo mundo reclamando lá no trabalho, o patrão está pegando no pé, você vai ser aquele cara que vai chegar e vai determinar a temperatura daquele ambiente. Está todo mundo se desviando da fé, você vai ser aquela pessoa que vai colocar a Bíblia debaixo do braço, vai entrar no seu quarto, só vai sair quando estiver pegando fogo. Termostato é aquela pessoa que olha a circunstância e não é levado por tal. Eu estou cada vez convencido disso. Eu aconselho, vou em velório, mas eu falo, Deus, eu quero viver uma vida extraordinária. E isso é uma palavra que ninguém acredita. Isso é uma palavra que ninguém acredita mais. Precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Josué recebeu a visão clara sobre o que fazer, onde ir e quem levar. O chamado de Deus para Josué foi claro. Deus não estava chamando para outra coisa, senão para cruzar o Jordão. A quem, Senhor? Todo o povo. Aonde, Senhor? A terra que eu dou aos filhos de Israel, Canaã. Quando, Senhor? Agora. Como agora? Deus mostra os limites daquilo que nós temos que fazer. Não é qualquer coisa. Você não foi chamado para qualquer coisa. Não queira ser eu, e não adianta eu querer ser você. Não queira ser um jogador de futebol se você não tem talento suficiente. Não queira ser algo que Deus não te chamou para você fazer. O que você tem que fazer é buscar, como tesouros escondidos, o propósito que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos encontrar o propósito de Deus, e o propósito é ser luz,
Sal e luz nesta geração. Sal e luz nesta geração. Você não nasceu na geração errada. Você nasceu no momento certo. Está crise, mas nós seremos aquele que vamos determinar até onde essa crise vai vir. Vai acontecer o milagre da parte do Senhor Jesus. Se coloque em pé que eu quero orar com você. O pessoal do louvor, venha por gentileza. Não vai dar tempo de eu ministrar, mas eu quero honrar o horário. Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Só o instrumental, meninas, a gente nem vai cantar, porque eu quero honrar o horário. São 9h59. Qual é a paixão da sua vida? Independente, coloca o texto de novo, filhão. Josué capítulo 1. Eu quero encerrar com o texto que eu comecei a ler. Próximo versículo, acho que é o versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Você nasceu para conquistar, não para ser conquistado. Você é o alvo do coração de Deus. O próximo versículo, filho, versículo 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Ninguém resiste a alguém que está com Jesus. Se você está com Deus, se você está em santidade, se você está em Jesus, você é a maioria. Pare de achatar o teu ego. Pare de se sentir sozinho, sozinha. Se você está com Deus, você é a maioria. Josué, Deus deu essa palavra para Josué. Deus deu a provisão na vida dele. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento. Você é o alvo da promessa de Deus. Você é a resposta da promessa de Deus. Deus conta com você. Deus conta com você. Não feche a tua boca, porque você será forte. Deus fortalecerá você. Talvez você entrou aqui essa noite e está se sentindo fraco. Essa palavra é para você, essa palavra é para você. Pare de se achatar. Deus te foi, Deus te formou, Deus te formou, Deus te forjou um homem, uma mulher, uma menina, um menino forte e corajoso. A força do Senhor, a coragem do Senhor, e Ele te conduzirá. Tem muita gente que está parado. Deus precisa te conduzir. Ele quer te conduzir. Ei, não tenha medo. Sempre entrou naquele emprego, logo logo você vai chegar à posição de chefia. Mas sabe por quê? Porque Deus está te conduzindo. Porque você está no centro da vontade de Deus. Sabe, eu vejo no meu espírito que tem gente que está com medo, está apavorado, está sem esperança. Olha, pastor, o que eu estou olhando, o que está acontecendo no mundo. Olha o que aconteceu em tal lugar. Olha o que está acontecendo na minha casa. Deixa eu te falar, Deus está te dando força, Deus está te dando coragem, para que nesses dias você se levante como uma voz profética nessa nação, na tua casa, no teu bairro, no teu namoro. Versículo 7. Aí eu gosto desse versículo. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que eu vou te mostrar. Sabe, a voz é do Senhor. Você precisa ouvir a voz do Senhor, não as vozes que o mundo está dizendo, mas a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado.